Bom, finalmente, nesse curso de Sociologia da Religião, vamos falar de uma mulher, a socióloga Danielle Révillehger. Como eu tenho explicado para vocês, o debate em torno da secularização na sociologia passa por três fases, três estágios. No terceiro estágio, há uma reavaliação das teses da secularização que vigoraram no primeiro. Assume-se que talvez elas não estejam tão erradas assim quanto o segundo estágio achava por conta da iminência do fundamentalismo. O fundamentalismo explodiu, obviamente, parecia que as religiões não estavam para acabar. Nesse terceiro estágio, assume-se que nem só de fundamentalismo vivem as expressões religiosas modernas. Então, não é só fundamentalismo que a gente está vendo. Agora, a gente não está vendo as religiões também tal como eram antes. Tem uma coisa nova na jogada e a gente precisa entender isso. É nesse cenário que vai despontar a teoria da Danielle. Danielle Révillehger é uma socióloga francesa que estuda ali na linha do Durkheim, na linha do Bourdieu também, e vários outros teóricos que passam pela França, mas que vai desenvolver um pensamento muito peculiar dela a respeito da relação entre modernidade e religião. Como sempre explico aqui no canal, você entende melhor uma teoria sociológica da religião se você entender, primeiro, o que a pessoa que está propondo essa teoria pensa da sociologia. E é basicamente o que eu vou fazer aqui. Eu quero te apresentar como que a Danielle enxerga a sociologia e, a partir dali, te mostrar o que ela pensa em matéria de religião. Tá bom? Gostou da proposta? Já vai dando like aí no canal, que é pra gente já ganhar tempo. Uma das primeiras coisas que a Danielle percebe ao encarar a sociologia e pensar o que é a sociologia é que, independente do que você acha que é uma ciência, há uma coisa que todo cientista concorda. Ciência não é religião. Ou seja, a religião, ela tem em si um projeto de conhecimento, uma forma de conhecer e interpretar o mundo. E independente do que você ache de ciência, a ciência é, antes de qualquer coisa, uma tentativa não religiosa de interpretar o mundo. Isso marca o entendimento do que é a sociologia e especialmente a sociologia da religião. Nesse primeiro momento, a gente já vai conversar sobre o que a Danielle pensa de sociologia, tentando entender o que ela pensa da sociologia da religião. Não há como desconectar essas coisas, porque ela vai usar a religião para criticar a sociologia. Onde ela faz isso? Ela faz isso num livro que chama Religion pour Mémoire, talvez seria a pronúncia no francês, tem uma versão em espanhol, talvez aportuguesando, a gente poderia chamar que é a religião pela memória, ou a religião como cadeia de memória. O que é cadeia aqui? Tem a ver com aqueles elos das correntes. Cada elo se junta ao seguinte e, à medida em que você vai amarrando os elos, você monta uma corrente. Então é basicamente isso. Ela quer analisar a religião como uma espécie de cadeia de memória. O que é a modernidade? É exatamente aquilo que quebra o elo da corrente. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Antes, a gente precisa entender bem essa situação da ciência no seu germe, especialmente a ciência social. Eu já falei com vocês a respeito da relação entre sociologia e religião aqui, quando eu apresentei o Durkheim. Lá no final do livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, o Durkheim vai dizer que a religião faz coisas diferentes daquilo que a ciência pretende fazer. Então talvez ela esteja destinada a se transformar mais do que desaparecer. Mas tem uma coisa que a religião faz que ali de fato tem um conflito. Esse conflito é a especulação a respeito da realidade. Nisso não há acordo. Seja a sociologia ou qualquer outra ciência, na hora de especular sobre a realidade, vai entrar em conflito com a religião. E aí, nesse livro da Danielle Révillehger, chamado A Religião como Cadeia de Memória, ela vai recuperar isso que o Durkheim falou e colocar em perspectiva, no sentido de mostrar o conflito interno na institucionalização da sociologia. Porque a sociologia, assim como qualquer outra ciência, precisava se provar que era um empreendimento científico. Logo,
não era um empreendimento religioso. E se criou um problema específico para a sociologia da religião. Porque os sociólogos, em si, se desinteressavam pela religião, exatamente para evitar o risco de se confundir com teólogo. O exemplo que ela vai dar para isso é super interessante para a gente, né, num curso de ciência da religião, exatamente porque tem a ver com o que aconteceu com as ciências religiosas. Diz a Danielle Révéleger que um dos grandes motivos para a ciência da religião não ter vingado tanto, né, lá na França, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com a necessidade institucional de todo o empreendimento científico se provar não religioso. Então, na hora do discurso científico sobre a religião entrar na jogada, tudo que cheirasse a teologia era expurgado, era colocado para fora, tinha dificuldade de financiamento e isso criou um problemão. Porque você não conseguia empreender um estudo científico das religiões na França porque ele enfrentaria o problema de se parecer religioso em algum momento, né? Ou as pessoas talvez não entenderiam muito bem a sua proposta. Mas, ao mesmo tempo, não conseguindo expurgar a religião, você vai fazer com que, em cada disciplina, exista a necessidade de se falar de religião. E quem é a pessoa que vai acabar falando de religião? O religioso. A pessoa que, pessoalmente, é um pouco mais comprometida com religião. Perceba que é alguém que estudou para ser freira que está falando. Então, faz sentido, né? Muitas vezes, no desenrolar da história da ciência, as pessoas que vão tendo que falar de religião nas ciências são aquelas que pessoalmente se envolvem com religião. Por quê? Qualquer outro cientista que vai falar de religião acaba evitando exatamente para não parecer religioso. Isso cria um problema para a ciência no momento em que ela vai lidar com religião. No livro A Religião como Cadeia de Memória, você procura lá um artigo, um dos capítulos, né, que pode ser traduzido talvez como Sociologia versus Religião. Lá você vai encontrar um pouco dessa dinâmica que eu estou falando aqui. Mas o que nos interessa aqui em matéria de discutir como a modernidade afeta as religiões é exatamente o que os sociólogos inicialmente precisaram fazer para falar de religião. Eles precisaram colar o seu olhar nas instituições. Isso porque era o meio mais fácil de objetificar o conhecimento. Na disputa por encontrar um lugar ao lado dos seus pares sociólogos, os sociólogos da religião, para evitar cair no limbo que os cientistas da religião caíram na França, eles procuraram se ater às instituições. Focar nelas. As igrejas. E aí, durante um bom período, na França, fazer sociologia da religião era historicizar instituições e contar os seus participantes. E aí nós temos um problema. Os dados que aparecem nessa técnica, eles são muito facilmente amarrados nas teorias da secularização que nos acompanham desde os fundadores da sociologia. Porque no momento que você vai historicizar instituições religiosas na França, você vai atestar o quê? Que o catolicismo francês está cada vez menos mandando nos diferentes campos da sociedade. A sociedade francesa tinha cada vez menos a religião metendo o bedelho onde não era chamada, né? Nos diferentes aspectos da vida, seja na arte, seja na economia, seja na política, na educação, em diferentes campos. O poder de influência das instituições nesses diferentes campos era cada vez menor. Essa é a parte do historicizar as instituições. Mas na hora que ia contar os participantes, também aparecia um dado gritante. Cada vez menos gente indo na missa e cada vez menos gente querendo ser seminarista. Ali, meu cara, no início da sociologia da religião, não deu outra. Para ser sociólogo da religião, era necessário atestar o seu desaparecimento. Se afinar aos clássicos naquilo que eles diziam da derrocada das religiões, ou no encurtamento do espaço das religiões, e atestar isso a partir da técnica de contar e contar. Né? Contar a história das instituições, no sentido de relatar, né? E contar, aí no sentido estatístico, o número dos seus participantes. Contando e contando, os sociólogos da religião iam firmando o seu lugar
entre os seus pares. Só que aí vieram os anos 90 e os anos 2000 e o fundamentalismo religioso fez os sociólogos repensarem o que eles estavam falando e olhar um pouco para as teorias que eram produzidas do outro lado do Atlântico pelos sociólogos americanos. Chamava a atenção o fundamentalismo religioso, mas não sozinho. Ele aparecia como ápice de uma série de transformações que estavam acontecendo. Para falar a verdade, gente, eclodiram novas crenças em todo o mundo. E a Europa, mesmo aquela aparentemente mais secularizada, não escapou a isso. Coisas novas começaram a acontecer. E nesse aspecto, a Danielle Revelegger, ela vai propor uma teoria. Uma teoria que tire o foco das instituições, aquele que a geração anterior de sociólogos tanto tinha dado, e coloque mais o foco nas pessoas, nos indivíduos. Meu cara, mesmo na sociologia francesa, conhecida por seu estruturalismo, surgiu uma mulher que quis dar mais ênfase ao ato individual. E como que ela fez isso? Ela voltou o seu olhar para a transmissão geracional. É por isso que o título do livro é, a questão da corrente, da cadeia de transmissão. Porque ela quer acompanhar quais são as transformações religiosas que a modernidade operou. E nesse livro, A Religião pela Cadeia de Memória, a Danielle Revelegger, inspirada em outros clássicos ali da sociologia da memória, que é uma escola importante ali na França, vai tentar observar como que as religiões operam a transmissão geracional. Ela vai tirar o foco das instituições e colocar o foco na relação entre pessoas. Que pessoas? Em especial, as pessoas de geração diferente. Ou seja, como a geração mais velha transmite a sua fé para a geração mais nova. E ela vai reparar que na modernidade há uma quebra da cadeia de memória. Durante toda a história das religiões, as religiões operam a transmissão dos mais velhos para os mais novos. Fazem isso mediante os ritos, mediante os contos, as suas narrativas inspiradoras e diferentes outros caminhos, inclusive o culto. Despertam emoções de modo a fazer com que as crenças antigas permaneçam vivas no coração da geração que vem aí. Só que tem um problema, gente. A modernidade, ao criar o anseio pelo novo, pelo inusitado, pela transformação das estruturas, ela acabou criando uma separação da geração antiga com a geração mais nova. O principal advento da modernidade é que os filhos não precisam mais ter as mesmas religiões dos seus pais. E esse é o principal elemento para entender tudo mais que a Danielle Revelegger vai falar em matéria de religião. O fato de o filho não precisar mais ter a mesma religião dos seus pais, dos seus bisavós, dos seus tataravós, é o grande fato religioso moderno. Esse seria o estopim da modernidade religiosa. Esse conceito é caro a Danielle Revelegger. A modernidade não acabou com a religião. Pelo contrário, existe uma modernidade religiosa. Basicamente, o livro A Religião pela Cadeia de Memória vai mapear isso. Agora, como que a gente entende essa modernidade religiosa? Aí a gente tem que ir para outro livro. Esse livro se chama O Peregrino e o Convertido, A Religião em Movimento. E esse a gente tem aí a tradução em português, eu vou deixar o link aí caso você queira comprar. E o que seria o peregrino e o convertido? São dois tipos ideais que a Danielle Revelegger produz, inspirada em Weber, para poder mapear as grandes transformações religiosas da modernidade. Embora o título traga o peregrino e o convertido, eu gostaria de começar pelo convertido, que eu acho que você vai entender melhor. A grande questão, que vem a reboque do fato da geração mais nova não precisar ter a mesma religião da geração anterior, é o fato de você poder mudar de religião. E a conversão é o grande exemplo disso. Existem pessoas que se convertem,
que mudam de religião. E esse é um dado que se tornou banal na modernidade, a ponto das pessoas poderem mudar mais de uma vez. Esse é o grande fato moderno das religiões. As pessoas poderem mudar de religião. Antigamente, você nascia com uma religião e ficava com ela. No vídeo anterior que eu falei do Giddens, eu acabei não aprofundando muito isso, mas é a grande diferença entre os conceitos de igreja e de seita, né? A igreja é a religião na qual você nasce. A seita é a religião a qual você se converte ao longo da sua vida. Agora, o que a modernidade fez? Ela extinguiu as igrejas, pelo menos dentro desse conceito sociológico. Não há mais igrejas, só seitas. Todas as religiões foram transformadas em religiões às quais as pessoas podem aderir ou não. Elas precisam se converter. Por mais que a geração mais velha ensine à criança o caminho que se deve andar, por assim dizer, no mundo moderno, as crianças podem descobrir caminhos que achem melhores ao longo da sua vida. Isso que era um tanto incomum nas religiões antigas, com a modernidade vai se tornando cada vez mais rotineiro. As conversões se espalham de tal ordem que às vezes a gente nem consegue acompanhar. Tem gente que começa com uma religião e daqui a pouco está com a outra, você nem ficou sabendo, né? E essa questão da conversão, ela vai alterando tanto a dinâmica das religiões tradicionais, que mesmo quando uma pessoa nasce numa religião, ela pode acabar se convertendo à mesma religião. Isso dentro do catolicismo tem um efeito interessantíssimo. A Danielle Reveléger, ela acompanhou muito as jornadas mundiais da juventude lá na França. Acompanhou outras, mas a da França ela olhou com mais carinho, né? Acompanhou mais de perto. E uma das coisas que ela mais observava era que alguns jovens estavam com maior adesão ao catolicismo do que os seus próprios pais. Enquanto os pais eram católicos quase não praticantes, né? Iam à missa só de vez em quando, os filhos deles, com o movimento que foi criado na Jornada Mundial da Juventude, acabaram se envolvendo mais ainda com religião. Ou seja, se converteram à mesma religião que já tinham, porque passaram a praticá-la de uma maneira diferente, muito mais engajada. Esse convertido que pratica uma religião de maneira engajada, quer porque veio de outra, ou porque redescobriu a sua, né? Converteu a mesma religião que aparentemente já tinha, é um dos fenômenos mais interessantíssimos da modernidade para você analisar as transformações que foram acompanhando o processo de modernização da sociedade. Agora, a conversão é apenas um lado da moeda. Do outro, ela acaba produzindo o espaço da peregrinação. E o que seria isso? É a atitude tomada por pessoas que não vão mais aderir a uma religião, mas vão assumir a possibilidade de ter mais de uma ao mesmo tempo. Aliás, ter várias. Para que você precisa ficar com uma só, se todas as religiões podem te ajudar na composição da sua experiência de fé? O peregrino é um instrumento teórico que a Danielle Reveléger cria para mapear essa atitude moderna para com as religiões. O fato de você poder conhecer várias e não apenas se fixar em uma. Os seres humanos, né, num mundo moderno, começaram a tratar as religiões por esse caminho. Você não mais precisa fixar a sua identidade em uma só, mas pode conhecer várias ao longo da sua vida. Isso pode começar com sucessivas conversões, né? Você experimenta uma religião na sua infância, outra na juventude, uma terceira na idade adulta e às vezes na hora de morrer você volta à religião dos seus pais, né? Lá da sua infância. Né? Pode ser que esse seja um nível de peregrinação. Mas não é só isso que acontece. As pessoas podem se valer de diferentes religiões a depender da situação em que elas encontram. E aí essa espécie de multirreligiosidade se tornou uma coisa extremamente comum nas sociedades que foram afetadas pelos processos da modernização. Esse é o peregrino. E detalhe, gente, que essa atitude ela vai se tornando um padrão na modernidade. Então, ela se impõe mesmo quando você não tem
o peregrino encarnado, por assim dizer, né? Você bem entende essas figuras do peregrino e do convertido se você tratá-las como tipos ideais, né? Caricaturas que estão se aproximando da realidade. Mas na realidade existem vários níveis de conversão e vários níveis de peregrinação. Então uma coisa extremamente comum nas religiões é a visitação. Ela acaba fazendo parte da experiência da peregrinação. Não é o peregrino total, ou seja, uma pessoa do tipo de uma espiritualidade New Age, que um dia experimenta uma coisa, outro dia experimenta outra, e vai combinando, né, referências de diferentes religiões tradicionais. Essa pessoa seria o tipo ideal, né, quase que encarnado. Mas existe também aquela que, sendo de uma religião, admite a possibilidade de visitar outras, ainda que seja dentro de um espectro específico. Eu sempre dou o exemplo aí dos evangélicos, né, que adoram visitar a igreja de um amigo, né, mesmo que eles não vão em outras religiões, pelo menos experimentar igrejas diferentes é uma coisa que se tornou extremamente comum no mundo evangélico. Isso é realidade não apenas no Brasil. Então, se você for ler O Peregrino e o Convertido, você vai ver uma espécie de continuação da tese da quebra da transmissão geracional das religiões. A geração anterior não conseguiu e não consegue mais tão facilmente transmitir a sua fé para a geração mais nova. Mas isso advém do fato de duas atitudes terem se tornado padrão dentro das religiões. Uma é a conversão, a outra é a peregrinação. Com esse livro, você vai conseguir acompanhar bastante dessa reflexão e aprofundar. Aqui eu só estou te dando os elementos-chave para você aprofundar depois. Só que tem uma questão, gente. O jeito que ela termina o livro O Peregrino e Convertido fala muito a respeito das implicações políticas disso. Porque quando você tem uma secularização e a diferenciação entre Estado de um lado e Igreja do outro, você tem uma espécie de acordo tácito. Algumas coisas e alguns controles da religião eram exercidos pelas instituições. E é exatamente as instituições que estão em xeque. Essa teoria da modernidade religiosa, na qual ela chegou, ela só conseguiu trabalhar porque tirou o foco das instituições para enxergar o que estava acontecendo com as pessoas, com os indivíduos. Só que isso tem um problema. Isso revela a fraqueza institucional com a qual as igrejas estão vivendo agora. E aí é que tá. Como você vai conseguir controlar os atos religiosos que atentam contra os direitos humanos se agora eles são transmitidos mais pessoalmente, ou pela efusão carismática, né, da relação entre um líder e os liderados diretamente, sem as mediações institucionais? Isso vai virar um problema do gerenciamento das religiões, porque o Estado não vai mais conseguir contar com o controle que as igrejas faziam. E aí uma francesa falando isso é super interessante, porque ela mesma vai admitir que não dá mais para encarar a laicidade como nós vínhamos encarando antes. Talvez vai chegar um momento de o Estado, né, fazer um novo pacto com as instituições religiosas para propor uma espécie de laicidade mediadora, em que juntos, Estado e Igreja possam controlar os atos aí que podem escapar ao controle exatamente por conta da modernidade religiosa. Essa preocupação da Danielle Reveleger eu acho super interessante, pouca gente fala sobre isso, mas quando você for ler o livro, você vai lá na conclusão que você vai encontrar, tá bom? E a gente segue nos próximos vídeos, exatamente dando continuidade às reflexões sobre a implicação política das teses da secularização não terem realizado o seu prognóstico mais imediato, né? Que é o desaparecimento das religiões. Já que as religiões não desapareceram, como que os governos vão lidar com essa situação, né? A gente tem que começar a pensar isso, e as teses dos anos 2000 e 2010 encararam essa questão assim de frente. A gente vai ver isso com o Ilke Beck e com o José Casanova. Se você não quer perder, se inscreva no canal, porque senão esses vídeos vão subir e você não vai nem ficar sabendo. E se você gostou desse vídeo da Danielle Reveleger, não deixa de curtir o vídeo, de deixar o seu like aí, né? E de compartilhar com os seus amigos que podem se interessar pelas teorias, né? Essas novas reflexões que surgiram nesse momento mais recente dos debates sobre secularização. Tá bom? Até mais.